Boa tarde, meus irmãos. Deus abençoe a todos vocês. Eu vou aqui, juntamente com vocês, meus irmãos, fazer uma leitura da palavra de Deus. E essa palavra, ela fala nos dias de hoje, né? Aqui em Salmo 14 fala da corrupção do homem e a sua redenção a Deus. Hoje, praticamente, nós vivemos uma corrupção geral, tanto no meio cristão como no meio político. As pessoas hoje, elas estão desanimadas, entristecidas por ver tanta destruição, por ver tanta briga e o país em profunda miséria. Praticamente hoje, meus irmãos, por causa de brigas políticas, de brigas religiosas, parece que ninguém entende mais ninguém. A própria humanidade, no modo geral, o mundo se corrompeu, o mundo está dividido. Então eu vou ler com vocês o Salmo 14 e vocês vão perceber que o reflexo da nossa sociedade hoje, isso já acontece há muito tempo. Salmo de número 14, versículo 1. Quero ler esse texto, preste bem atenção. Disseram os nércios no seu coração: não há Deus. Torna-se incorrompido, fazendo-se abominável as suas obras, não há ninguém que faça o bem. O Senhor olhou desde o céu para os filhos dos homens, para ver se havia algum que tivesse entendimento e buscasse a Deus. Desviaram-se todos juntamente e se fizeram imundos. Não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. Não terão conhecimentos os obreiros da iniquidade, que comem meu povo como se comessem pão. Eles não invocam o Senhor. Ali se acham em grande pavor, porque Deus está na geração dos justos. Vos envergonheis os conselhos dos pobres, porque o Senhor é o seu refúgio. Se de Sião tivesse já vindo a redenção de Israel. Quando o Senhor fizer voltar os cativos do meu povo, se regozijará Jacó e se alegrará Israel. Meus irmãos, o pavor que hoje cai sobre o nosso país, sobre o nosso querido Brasil, é pelo fato, meus irmãos, de não ter mais ninguém que quer fazer o bem. Hoje todo mundo está pensando em si mesmo, ninguém pensa no próximo. E começa pela igreja. Quando a igreja se corrompe e se perde, o país também se perde. Então, meus irmãos, eu nunca falo de política, nem gosto de falar, mas a forma como eu penso o mundo é assim, com visão bíblica. Porque a Bíblia nunca mentiu. Davi está dizendo aqui em Salmo 14, versículo 4, não terão conhecimentos os obreiros da iniquidade. Está falando da igreja. Depois ele fala assim, que come meu povo se comessem pão e não invocam o Senhor. Então quer dizer, você tem pastores que só pensam em dinheiro, obreiros e pessoas no meio religioso que só pensam em usar o povo como cavalo de Troia para poder explorar o povo. E depois você tem outra situação. Aqui em Salmo 14 e o versículo 2, Deus olha para a humanidade do modo geral. O Senhor olhou desde o céu para os filhos dos homens, que aí são todas as pessoas, para ver se tivesse algum que tivesse entendimento e buscasse a Deus. Desviaram-se todos juntamente e se fizeram imundos, e não há quem faça o bem, não há um sequer. Então hoje a gente, irmãos, eu percebo que as pessoas estão tristes, aborrecidas, por quê? Porque não tem ninguém que faz o bem. Tá todo mundo um contra o outro, um brigando com o outro. Os cristãos, os líderes, só pensam em dinheiro. O povo está corrompido. E aí, meus irmãos, o próprio Davi vai dizendo, Salmo 14 e versículo de número 5. Ali se acham em grande pavor, porque Deus está na geração dos justos. Então Deus, ele quer justiça. Deus, ele quer um povo justo. Com Deus, meus irmãos, nem Jesus, quando ele viu a situação da terra, ele interferiu. Ele só disse para o povo que buscassem o reino de Deus. Não queriam tomar Jesus para ser rei? Ele falou, sou rei, mas não deste mundo. Porque esse mundo, irmão, é a direita contra a esquerda contra a direita, rico contra pobre e por aí vai. Então assim, meus irmãos, a questão é espiritual.
A hora que o povo abandona Deus e se corrompe, quando a igreja abandona Deus e se corrompe, a nação se perde. Aí tem muita gente que fala, feliz a nação, porque às vezes fala sem pensar, né? Feliz a nação. Então a nação não começa do presidente, a nação começa do povo. Se o povo se perde, é claro, o povo vai eleger alguém como eles. Então, meus irmãos, vamos orar pelo nosso país. Vamos se voltar para Deus, como diz aqui em Salmo 14, para que Deus venha ter misericórdia de nós. Salmo 14:6, vós envergonhei os conselhos dos pobres, porque o Senhor é o seu refúgio. Quem é o mais prejudicado em tudo que está acontecendo hoje? O pobre. O pobre é o mais prejudicado. Deus, você pode ver que Deus falou assim, ó, que o evangelho do reino tem que ser pregado aos pobres. Irmãos, nós, os cristãos, nós temos que buscar a Deus para que Deus possa abençoar a nossa vida, a nossa família e abençoar todas as pessoas. O resto, irmãos, é a turbulência que o mundo sempre viveu e vive. Briga política, guerra, fome e peste. Vamos pedir misericórdia? Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia que nos dai hoje, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos induz à tentação, mas livrai-nos de todo mal. Senhor, essa irmã, esse irmão, que ouviu esta oração agora, cobre com teu sangue, guarda, livra de todo mal, Senhor, e nos dá paz e alegria nessa tarde, em nome de Jesus. Deus abençoe a todos. Medita em Salmo 14, essa é a palavra que eu deixo a todos vocês. E quem gostou da meditação, quem gostou do nosso pensamento, pastor, qual que é a proposta do seu canal? Fazer o povo se voltar para Deus, fazer o povo olhar o mundo e entender que essa vida aqui é passageira e que a verdadeira alegria do homem está no céu com Deus. A verdadeira alegria que nós procuramos não está aqui na terra. Qualquer assunto que eu disser a vocês, eu sempre vou usar um texto bíblico como referência. Desde já agradeço a todos, Deus abençoe e paz do Senhor Jesus. Até o próximo vídeo, meus irmãos. Deus abençoe.